Oi, pessoal, tudo bem? Atendendo a pedidos, eu vou demonstrar como que se troca o rolamento da caixa de direção. Vocês me desculpem, eu não vou desmontar tudo de novo não, porque dá um trabalho danado, sabe? Então, o que acontece? Primeira coisa, a gente tem que colocar a moto no cavalete central e depois colocar aqui na frente do motor um suporte para segurar a parte de dentro, a parte da frente da moto, para deixar a roda dianteira livre, tá? Nós primeiro precisamos colocar isso e a moto vai levantar a frente e vai ficar a roda no ar, ok? Muito bem. Depois disso a gente precisa tirar o banco através da chave, retira o banco, retira essa capa. Isso eu demonstro quando eu fiz o vídeo da troca do filtro de ar e eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês poderem olhar. Depois a gente tem que soltar o fio que liga essa tomada de força aqui. Depois disso, aqui debaixo dessa capa tem os parafusos que seguram todo esse conjunto aqui da chave e da tranca do volante lá, tá? Então tem que retirar isso também para poder facilitar. Depois a gente tira esses dois parafusos de cada lado e retira o guidão. Aí eu recomendo colocar um pano aqui para proteger o painel e aí joga todo o guidão para frente, tá? Depois disso, essa parte aqui, onde está escrito BMW, é só levantar aqui, nessa parte aqui embaixo e tirar essa capinha. Aí tira essa capinha que vocês vão ver uma chave, um encaixe aqui para chave Allen, tá? Nós vamos precisar de uma chave Allen aqui, eu não lembro a medida, me parece que é 9, ok? Aí vamos soltar isso daqui. Isso na parte de cima, né? Depois a gente já pode afrouxar esses parafusos aqui, esses dois, tá? E depois os dois do lado de cá. Também esses dois parafusos aqui, ok? Muito bem, com isso tudo já afrouxado, segunda etapa, retirar a roda. Então, para retirar a roda, nós temos que afrouxar esses dois parafusos aqui, esses dois do lado de cá. Depois a gente gira esse parafuso e vamos retirar aqui o eixo. O cachorrinho querendo brincar com a bolinha. Olha, a hora de gravar o vídeo. E solta esse daqui. Você puxa tudo esse conjunto aqui para fora, tá? Só que antes disso é interessante retirar esse sensor do ABS que fica aqui, ó, nesse parafuso. Retira o sensor do ABS, que aliás a primeira coisa que deveria ser feita, porque como vocês podem ver a distância aqui é muito pequena. E qualquer coisa que você amasse aqui nesse sensor, você perde o sensor, tem que trocar todo o chicote, vai dar um trabalho danado além do custo, né? Depois disso a gente tem que soltar esses parafusos aqui que prendem esse suporte plástico, são esses três, tá? Retira, tanto de um lado quanto do outro. Depois tem que soltar os calipers aqui, esqueci o nome disso. Retira os freios, ok? E aí, com a roda solta, os freios soltos, você vai retirar todo esse conjunto. Recomendo que se fotografe essa parte aqui de baixo, onde passam o conduíte de freio e o fio do sensor da ABS, para depois não ter dificuldade para montar, porque é um negócio meio complicado. Aqui, ó, essa capa de plástico ela sai, ok? Para poder retirar esses cabos todos aqui, esses tubos todos, ok? Depois disso tudo retirado, tem que soltar esses dois parafusos aqui que prendem essa capa plástica onde está fixada a buzina. Tem que soltar também o fio da buzina através daquele parafuso lá embaixo, ok? Tem uma fita aqui. Soltar aquele parafuso lá embaixo
para poder soltar a buzina, tirar o chicote da buzina, que fica do lado dela ali, não sei se dá para ver. Então desmonta-se isso tudo. Depois que tiver isso tudo solto, a chave Allen aqui, você vai girar até soltar o parafuso todo. E isso daqui já estando solto, você vai conseguir puxar aqui por baixo e tirar as duas canelas da moto. Tá bem? Aí depois vem uma outra parte interessante, que é a seguinte. Aqui, nessa parte aqui em cima, tem um rolamento que trabalha aqui e um outro rolamento que trabalha lá embaixo, no final desse cachimbo aqui, na ponta do chassi, né? Então, o que acontece? Essa aqui é a pista onde o rolamento trabalha, tá? Aqui tem a especificação técnica dele. Não sei se vai dar para ver aqui no vídeo, mas aqui está escrito 4T320/28X, tá? É um rolamento da NTN. Ver se eu consigo fazer o foco aqui. Aqui, ó, NTN, Japão, 4T320/28X, ok? Então, ele trabalha nessa posição aqui, na parte de cima, e na parte de baixo ele trabalha virado dessa forma. Desculpe, eu não estou com o rolamento antigo aqui para poder mostrar, mas o rolamento de cima, ele sai com uma certa facilidade. O de baixo, também a hora que você puxa, desencaixa tudo e fica tudo solto. O difícil mesmo é retirar essa pista aqui onde ele corre. Por quê? Quando ele entra ali naquele cachimbo, ele fica com uma beirada muito pequena, aqui assim, e você tem que colocar uma chave de fenda, alguma coisa bem resistente, aqui bem nessa quininha, e bater com força, para poder tirá-lo da pista, tá? Então você bate de um lado, ele bate de um lado, bate do outro, bate de um lado, bate do outro, até que ele sai, ok? Então pode bater com força, só que tem que tomar cuidado para não bater diretamente onde essa peça aqui encosta, tá? Porque se bater ali, você estraga a parte interna, depois ele não tem como ficar fixo lá dentro. É um trabalho um pouco mais delicado, é bom fazer isso com bastante luz, joga uma luz de celular lá dentro, para você bater nessa peça e não no batente que fica lá dentro do chassi. Então bate no que está embaixo, depois o que está em cima é o mesmo processo, você bate com a chave de fenda, alguma coisa bem dura, resistente, uma coisa de aço assim que não vai envergar, para ter uma batida precisa. E aí arranca a parte de cima. Aqui embaixo, essa parte preta aqui, aqui no meio ele sai um cachimbão que vai até aqui em cima, onde tem a chave Allen que vai regular a força que você vai fazer, a pressão dos rolamentos, porque os rolamentos eles são cônicos. Então, quanto mais você aperta, mais duro eles vão ficar para poder girar. Então, o que é o recomendado? Você tem que apertar aqui até um torque de 25 e depois você volta 60 graus aqui nesse parafuso, nesse Allen, para ficar com uma pressão correta. A moto ela tem que ficar livre, ela tem que girar livre. E não pode ter folga de jeito nenhum. Se houver folga, você vai perder o rolamento muito rápido, além de perder estabilidade na direção da moto. Tá? Muito bem. Depois de feito isso tudo, a dificuldade vai ser retirar o rolamento que fica nesse cachimbo que sai lá de baixo e vem até aqui em cima. Na parte de baixo dele, tem 2 furos. Aqui não vai dar para ver por causa dessa capa de plástico aqui. Mas bem aqui, ele tem 2 furinhos, cabe uma broca assim, de uns 3 milímetros mais ou menos. Então você pode utilizar essa broca e bater de um lado e do outro, de um lado e do outro, que ele vai sacar, entendeu?
Tem gente que prefere usar prensa, mas aqui em casa não tem prensa, então eu tive que fazer dessa forma. Fui batendo até que o rolamento saiu, ok? Para poder colocar um novo rolamento, primeira coisa você tem que limpar tudo, né? Deixar tudo bem limpinho, livre de poeira, de graxa, de areia e tudo mais, e vai colocar novamente a pista nova no lugar. Então você vai passar um pouco aqui de graxa, de sabão de lítio, para poder facilitar a entrada nas pistas. E aí vai colocar uma pista aqui do lado de cima e uma outra pista do lado de baixo. Vai bater também com um martelo até ele chegar no lugar, até ele encostar no batente lá do lado de dentro. A parte interna do rolamento, que é onde tem os roletes e tudo, você tem que lembrar o seguinte, que na parte de baixo o rolamento trabalha com a parte cônica virada para cima. E na parte de cima a parte cônica virada para baixo. Daí você... cada um usa uma técnica, tem gente que prefere bater, tem gente que prefere aquecer o rolamento até mais ou menos uns 80 graus, e como ele aquece, ele vai dilatar, ele vai facilitar a entrada, também passando a graxa branca ali para facilitar a instalação do novo rolamento. O rolamento de cima é mais simples de colocar, ele vai ficar com a pista virada para cá, você simplesmente encaixa ele ali por cima, e depois você vem com todo o jogo de amortecedores, tá? Lembrando que, no meu caso, eu nem soltei essa parte aqui, esses dois aqui continuaram juntos, tá? Eu não cheguei a desparafusar isso daqui não, que até não precisa, tá? E aí você coloca o rolamento aqui, com a parte cônica virada para baixo, ok? E aí já entra com todo o conjunto. É bom que alguém ajude para facilitar esse direcionamento, porque ele fica muito bambo, ele fica mexendo assim, e aí fica difícil você acertar exatamente o centro dele. Então, uma vez no centro, você já volta com o parafuso Allen para cá e já dá um pré-aperto para segurar toda essa estrutura de novo no lugar. Aí observa que ela vai entrar até aqui o nível correto, tá? Observar aqui a mesma medida dos dois lados. Eu usei até um paquímetro para poder fazer essa medida aqui, para não ficar a moto torta, senão ela vai guinar para um lado ou para o outro, em razão dessa diferença aqui na altura. Ela tem que estar certinha, tá? Depois faz um aperto aqui desse parafuso até o limite ali que eu expliquei, né? Coloca 25 de torque e depois volta um pouco. Depois você coloca esses 25 de torque, você gira o guidão, porque na hora que você coloca o rolamento, você tem que passar muita graxa de sabão de lítio, é uma graxa branca, tá? Passar bastante graxa no rolamento, girar bastante para essa graxa entranhar bem no rolamento, que é ela que vai determinar a vida útil desse rolamento. Esse meu aqui, por exemplo, ele durou 43 mil quilômetros, é a primeira troca que eu faço, tá? E aí, feito o aperto desse parafuso, aí já colocando aqui tudo na altura certa, né, na distância aqui correta, aperta esses dois parafusos, aperta mais esses dois parafusos, tá? E esse parafuso de cá, e vai tudo ficar bem fixo. Eu só esqueci de falar de um parafuso, que é esse aqui, ó. Esse aqui também, se não soltar, essa peça aqui não vai sair, tá? A bateria está acabando aqui, mas eu já estou finalizando o vídeo também. Então aqui tem que também afrouxar esse parafuso aqui. Depois tem que apertar isso tudo aqui, esse parafuso, esse e os outros 4. Então são 6 parafusos que tem que ser apertados aqui para travar esse jogo. Depois que tiver isso tudo feito, você volta com o contato aqui da ignição, volta com essa tampa para cá, não esquecendo de ligar o fio aqui dessa tomada, ok? Depois é remontar esses freios, né? É bom voltar aqui um pouquinho a pastilha para facilitar a entrada. Então monta os 2 freios, já monta toda essa parte de plástico aqui, coloca isso aqui de volta no lugar, passa as mangueiras no lugar correto, fixa a buzina de novo, tá? E por último, coloca a roda, o eixo e por último o sensor de ABS, ok?
Desculpa, a minha moto está toda suja, que eu cheguei de viagem, ainda não tive tempo de lavar. Mas qualquer dúvida eu posso responder aqui para vocês na medida do possível, tá bom? Um abraço para todo mundo, valeu.